Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema sentido e propósito de vida. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Você sabe que na minha dislexia eu tenho uma dificuldade. Você poderia explicar o que é sentido e propósito de vida? Vamos lá. Então vou ter que dar uma entradinha. Se você for pensar assim, o sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, Aí quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos Caiu também. mais cedo, meu, até. Cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista. O Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança, muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Desde pequeno monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Porque a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. E às vezes a gente percebe no dia a dia da nossa prática, né, assim, que tem pessoas que estão sem sentido e aí muito menos sem propósito. E aí, às vezes, o nosso papel que a gente faz, e é o nosso sentido e o nosso propósito, é justamente ajudar essa pessoa a encontrar um sentido para a vida dela. E dali ela desenvolver. Exatamente. Aí você está fazendo uma coisa linda, que é fazendo o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é bacana. Mas isso pode ser feito com música, isso pode ser feito com poesia. E você pode mudar de sentido, né? Eu tô rindo, gente, porque assim, quando eu conheci a Bia, já tem bastante tempo, e aí eu comecei a trabalhar com você, você sempre vinha assim, quando a gente ia discutir algum caso, mas essa pessoa, de repente, bota ela para escrever alguma coisa.
E aí, com o tempo, eu fui percebendo que era isso. Você estava começando a dar o sentido. E a gente hoje tem pessoas aí que se tornaram escritoras, tem pessoas que se tornaram médicas e estavam totalmente perdidas. É verdade. Né? Muitos adolescentes meus fizeram medicina. Eu, durante um tempo, até me perguntei, será que eu sou iatrogênica? Quer dizer, será que eu estou influenciando demais? Mas se tornaram belíssimos médicos. Já tive muitos que foram para a música. Eram pessoas ligadas à matemática e se descobriram músicos. Artistas Também. Então, assim, eu sempre digo isso, eu queria me aposentar aos 60 anos e fazer uma empresa de uma agência de talentos, mas não de talentos, é para descoberta. Porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento. Porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito. Porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei. Todos nós temos. E vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão, né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, eu tenho uma paciente e amiga que ela, qualquer cachorro na rua vai atrás, ela em um segundo senta, levanta, sem nunca ter conhecido. Isso é um dom. Ela nem vive disso, ela tem uma coisa de fazer, ela trabalha com imóveis, mas assim, isso é o sustento. Mas não é o sentido da vida dela, porque muitas vezes você não pode viver ou se sustentar daquilo que você gostaria de dar sentido à sua vida. Mas isso não impede de você dar sentido e propósito. E se realiza muito, né? Sim, muito com mesmo. certeza. Então, eu acho isso tão lindo, porque eu acho que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer, é executar a sua tarefa para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam, a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo... se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é a felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade, com certeza. Já está tendo um sentido, né? Quando você foi falando, eu fui pensando assim, até eu chegar onde eu cheguei, eu passei por algumas funções que não tinha nada a ver com você. Que não tinha nada a ver, mas eu tinha um propósito, eu tinha uma ação ali, mas para eu chegar eu tinha que vir, e tinha um sentido, e eu fui... E certamente se você foi passando por... Você foi mudando o local. Mas se o teu sentido era ajudar, você foi ajudando como você pôde. Por exemplo, se o teu sentido é ajudar as pessoas, você pode sair na rua e dar sentido à sua vida. No sentido de levantar alguém que está precisando, dar uma informação. Isso tudo você está dando sentido à vida. Agora, o propósito é quando eu torno isso um propósito de vida. Eu vou executar todas as minhas ações em cima de me tornar uma pessoa melhor ajudando os outros. Pra gente finalizando, eu tenho uma historinha que eu já te contei. Eu fiz escola técnica, né? Que o papai chegou e me conduziu. Não, porque para ter futuro, de pobre tinha que ter futuro, né? E aí eu fiz bem feito. Aí quando eu fui começar a trabalhar, fui trabalhar no Pró-Sanear. Nessas comunidades todas que a gente tem aqui no Rio. E aí o meu chefe chegava e falava assim, teve um dia, né? Trabalhei por um tempo, aí ele chegou e falou assim, Alex, eu acho que você está perdido aqui. Eu falei, mas por quê? Aí ele foi e falou assim, porque você tem que subir, fazer as metragens, ver tudo. Aí a gente tem que entrar na casa da família para a gente saber quantas pessoas moram ali.
Mas aí você entrava, aí você queria ajudar, você já queria... Eu acho que não é a sua área. Não, eu acho que você estava exercendo seu sentido. Você não ia lá só fazer uma pesquisa ou para fazer uma contabilidade. Você estava em você aquilo. Exatamente. Mas é um processo, isso que eu estou falando. A gente pode estar exercendo o sentido mesmo quando a gente ainda não está dando um propósito maior. Porque o grande propósito da vida é a evolução. E a evolução não só da espécie, a evolução da nossa versão espiritual. Isso é o grande sentido e propósito da vida. Obrigado, Bia. Nada. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.